Eu chamaria o vídeo de hoje assim. Após a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, organizada por Kennedy, surgiu pela primeira vez no mundo uma ameaça real de guerra nuclear. Explosões, ataques, destruição, mortos, tudo isso já vira estatística, já está quase se tornando algo habitual. Mas mesmo nessa sequência de eventos militares rotineiros, acontece algo que pode virar a história da civilização para o caminho da autodestruição. O ataque de ontem do Irã contra provavelmente a cidade mais sagrada para todas as religiões do mundo, Jerusalém, bem no centro onde nasceu nossa civilização, contra a pedra angular da humanidade. Mostrou que todos e quaisquer tabus e proibições da humanidade foram deixados de lado. O míssil não voou apenas em direção aos santuários judaicos, que também são sagrados para cristãos e muçulmanos. Ela atingiu bem perto de Al-Aqsa, ou seja, a mesquita que é provavelmente o segundo símbolo mais importante e significativo do Islã. O que está acontecendo agora lembra a agonia de um animal enfurecido e ferido, privado de razão. O que o Irã está fazendo não se encaixa em nenhum quadro lógico, mas se assemelha a convulsões de ódio. Vamos falar sobre isso. E para que vocês entendam, as ações do Irã hoje são exatamente o oposto, se pensarmos por um instante dos seus objetivos. O Irã está tentando se vingar de todos, daqueles que não participam e nem pretendiam fazer parte desta guerra. Em 19 de março, o Irã atacou o terminal de GNL Ras Laffan, no Catar, a refinaria de petróleo Yanbu, na Arábia Saudita, as bases americanas de Minyad e Al-Dhafra, nos Emirados, e o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos, no Bahrein. O Reino Unido, que não queria entrar nesse conflito, foi atingido em uma base militar conjunta com os Estados Unidos. Em 20 de março, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou que as negociações nucleares com os Estados Unidos agora estão fora da pauta. Já que ninguém, neste momento, propôs ao líder supremo, que, aliás, ainda não temos certeza se está vivo e em condições de governar, ninguém lhe propôs participar de negociações nucleares. Essa menção às armas nucleares fez com que a atenção mundial se voltasse para esse assunto. Então, a primeira coisa sobre a qual vamos falar neste vídeo é o que o Irã pode estar querendo dizer, quando menciona completamente fora de contexto que eles têm algo sobre o qual não vão mais falar. Esse tema é importante não só para Israel e o Oriente Médio, mas também por uma razão muito simples. Todos vivemos no mesmo planeta. O que acontece em uma parte afeta todas as outras. Então, isso é importante para todos nós. E como a população do Irã reage ao ataque de Israel e dos Estados Unidos ao seu país, e como os curdos e azerbaijanos, que representam 30% da população do Irã, reagem a isso. Sobre isso falaremos um pouco mais tarde. E claro, todos estão interessados na questão de por que 4.500 fuzileiros navais foram enviados de San Diego em direção ao Estreito de Hormuz. Vamos tentar entender o que isso significa para o nosso bolso e para a continuação da guerra no Irã. E para a duração da guerra no Irã. Vamos voltar por um minuto para a Europa Oriental. Dia 1486, meu Deus, dia 1486 da guerra, as tropas russas estão conduzindo ações ofensivas, ainda estão conduzindo ações ofensivas, já se passaram quase 1.500 dias, simultaneamente em várias direções. Por outro lado, as Forças Armadas da Ucrânia, na noite, digamos, de 22 de março, confirmaram danos a 2 navios da frota do Mar Negro da Federação Russa, a fragata Almirante Essen e o Almirante Makarov, como resultado do ataque à frota de Novorossiysk. Ambos os lados ganharam algo, perderam algo, causaram danos ao inimigo e também sofreram golpes dolorosos. O auge do absurdo foi a Ucrânia receber, em 16 de março, o pacote completo de condições para a adesão à União Europeia. Além disso, o próprio ingresso na União Europeia, na minha opinião, é contraproducente para qualquer Estado novo que esteja entrando lá, novo, eu enfatizo, e ainda tem o Estatuto da União Europeia. A Hungria exige que 100% dos países não apenas votem, mas também ratifiquem a adesão em seus parlamentos. Sendo que a Hungria, bem como mais alguns países da União Europeia, não pretendem votar a favor da Ucrânia como membro da União Europeia. Então tudo isso parece uma ação de marketing, onde todos sorriem, tiram fotos, visitam uns aos outros, comem petiscos, bebem, sabendo muito bem que no final das contas nada disso vai dar em nada.
A União Europeia nem consegue chegar a um acordo para garantir 95 bilhões de empréstimo à Ucrânia que eles já praticamente prometeram. Os países que não participam da divisão do dinheiro roubado, quero dizer, não entendem de jeito nenhum por que deveriam assumir uma dívida tão enorme em uma guerra que não é deles. Os Estados Unidos já abandonaram a ideia de emprestar ou doar dinheiro à Ucrânia, mas falaremos disso depois. Os Estados Unidos interromperam a cooperação com a Europa sobre a questão ucraniana no formato anterior, e nada de novo está acontecendo. No dia 20 de março, em uma reunião com a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, Trump comparou os ataques ao Irã com o ataque a Pearl Harbor. Alegando a necessidade de um elemento surpresa, a comparação provocou uma reação intensa em Tóquio. O Japão recebe 94% do seu petróleo do Oriente Médio através do Estreito de Hormuz e enfrenta uma grave crise energética. Trump acusou a Europa de ingratidão, exigindo que os aliados da OTAN enviassem navios varredores de minas para o Estreito de Hormuz. A maioria dos países europeus recusou. Na minha opinião, agora eles já estão assustados e se rendendo. O vice-presidente Vance expressou em particular sua preocupação com o caráter prolongado da campanha iraniana. Eu também quero expressar minha preocupação com o caráter prolongado da campanha iraniana. No final do vídeo de hoje, vamos conversar com vocês sobre a mais engraçada, eu diria uma história incomum que já aconteceu nos Estados Unidos quando um cidadão particular abriu sua carteira para salvar o país. Quem ele é, o que ele fez e por quê, vocês vão descobrir em breve, mas eu garanto que vocês vão gostar. Então, a liderança do Irã trouxe à tona o assunto da bomba atômica. Vamos entender o que o Irã tem e com o que eles podem assustar o mundo ao redor. O fato de estarem prontos para bombardear qualquer alvo. Eles mostraram ataques contra Al-Aqsa, ou melhor, perto de Al-Aqsa, mas com a precisão dos ataques deles, facilmente poderiam ter atingido a mesquita também. Então, por que eles atiraram em um grande santuário da própria religião deles? Para mostrar que eles podem fazer qualquer coisa, até mesmo aquilo que você achava que eles nunca fariam na vida. E o que mais achávamos que eles nunca fariam na vida, achávamos que eles nunca lançariam uma bomba atômica no território de Israel, nem em Haifa, muito menos em Jerusalém. Primeiro, porque também é um lugar sagrado para eles, e segundo, porque a nuvem radioativa pode chegar até eles. Dispersou 35 mil pessoas em manifestações agora há pouco. Mostrou que o regime não se importa com quantos cidadãos do seu país vão morrer, contanto que eles permaneçam no poder. O Irã agora possui estoques significativos de urânio enriquecido, incluindo material próximo ao nível de armamento nuclear. Ao mesmo tempo, ninguém consegue verificar diretamente os números exatos há vários meses. De acordo com a última avaliação, ainda antes da suspensão das inspeções no verão de 2025, o Irã tinha cerca de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Além disso, o Irã vinha acumulando urânio enriquecido a 20% em quantidades ainda maiores. Mas, novamente, os números exatos variam bastante de acordo com as diferentes avaliações. O que isso significa, não fazemos a menor ideia. Uma parte significativa do urânio altamente enriquecido é armazenada em complexos de túneis subterrâneos na região de Isfahan. Essa instalação foi pouco afetada pelos ataques dos Estados Unidos e Israel em 2025. Em 2023, inspetores da AIEA detectaram na instalação de Fordow partículas isoladas de urânio com enriquecimento de até 83,7%, o que permite, em um período muito curto, produzir urânio necessário para uma bomba atômica. Em outras palavras, o Irã já possui material radioativo para mísseis mais do que suficiente para montar várias bombas sujas. Uma bomba suja é um explosivo convencional combinado com materiais radioativos espalhados sem uma explosão nuclear. Ela não precisa de urânio de grau militar, nem de um nível de pureza para armas. Fontes de isótopos médicos e industriais servem. Do ponto de vista da contaminação radioativa e do pânico, uma bomba suja com fontes industriais comuns pode ser tão eficaz, ou até mais, do que uma feita com urânio enriquecido caro em nível de armamento. Para uma bomba suja, basta uma pequena quantidade de material radioativo e o Irã já possui quilos de urânio enriquecido e várias outras fontes de radiação de sua infraestrutura nuclear. O que exatamente faz uma bomba dessas? A
bomba suja provoca uma explosão local e contamina a área, exigindo evacuação e causando prejuízos econômicos. É possível que o número de vítimas da própria explosão não seja tão grande e não se compare a uma explosão nuclear real, mas o fechamento prolongado da área e o impacto econômico e psicológico terão um enorme efeito sobre a população. Um enorme impacto sobre a população. Do ponto de vista militar, uma bomba suja não muda o equilíbrio de forças, mas como instrumento de terror estratégico contra grandes cidades, portos e centros financeiros, ela dará ao Irã uma alavanca adicional de pressão. Na verdade, é exatamente isso que eles querem alcançar. Lançando mísseis contra países do Golfo Pérsico, assim como contra a base militar do Reino Unido, o Irã informou ao mundo que quaisquer alvos em qualquer país que potencialmente esteja do lado dos Estados Unidos da América e de Israel também podem ser atacados com bombas sujas. Uma fonte iraniana discute ataques aos distritos bancários de Frankfurt, a famosa City em Londres, assim como a La Défense em Paris. Além disso, houve ataques a Haifa, Tel Aviv e Jerusalém. Aliás, tivemos uma sorte incrível de o Irã ainda não ter bombas atômicas de verdade e de faltarem literalmente alguns meses para eles enriquecerem o urânio até o que se chama de grau militar. Ou seja, aquele mesmo que é chamado de ogiva nuclear, para mostrar que eles são tecnicamente capazes de enviar bombas sujas. Dentro dos mísseis, o Irã atira em Israel, principalmente em bairros residenciais de Haifa e Tel Aviv, usando bombas de fragmentação. Dentro de uma dessas bombas ou mísseis há muitos pequenos elementos de combate, fragmentação, incendiários, cumulativos. A uma certa altura, acima do alvo, o container se abre com uma carga de ejeção, como é chamado. As submunições se espalham como um tapete. A bomba cobre uma área do tamanho de vários campos de futebol, criando um campo de destruição denso para tropas e equipamentos não blindados. Desde 2008 existe uma convenção internacional sobre munições de fragmentação que proíbe o desenvolvimento, a produção, o armazenamento e o uso dessas armas. O Irã possui mísseis com capacidade de carga de centenas de quilos que são estruturalmente adequados para ogivas não convencionais. Pode soltar. Aqui está. Era disso que eu falava, inclusive sobre o radiológico. Como analisamos, o Irã também possui material radioativo, e esse urânio enriquecido pode ser usado, se desejarem, como carga para essas bombas e mísseis. A tarefa do Irã no momento não é atacar com bombas sujas, mas sim informar ao mundo que eles têm essa capacidade, que possuem todos os meios tecnológicos necessários para isso, e que, se decidirem, atacarão todos que se juntarem. Ou pensa em se juntar à coalizão de Israel com os Estados Unidos. A resposta de Trump foi enviar imediatamente para o Irã reforços adicionais. Por quê? Talvez haja algumas opções, mas primeiro vamos lidar com mais uma história falsa de que Bibi Netanyahu e Israel forçaram Trump a entrar em guerra com o Irã. Primeiro quero dizer que ainda estou vivo. Eu estou vivo. Vocês são testemunhas disso, e encerro estas palavras destacando mais uma notícia falsa, que Israel teria envolvido os Estados Unidos em um conflito com o Irã. Alguém realmente acredita que é possível dizer ao presidente Trump o que fazer? Vamos lá. O presidente Trump sempre toma suas decisões com base no que ele acredita ser o melhor para a América, e posso acrescentar que acredito que isso também é bom para as futuras gerações. Neste caso, esses interesses são absolutamente claros e nossas conquistas são evidentes. Muitas vezes dizem que não se pode vencer, não se pode fazer revoluções apenas pelo ar. Isso é verdade. Você não pode fazer isso só pelo ar. Você pode fazer muitas coisas pelo ar, e nós fazemos, mas também precisa haver um componente terrestre. Existem muitas possibilidades para esse componente terrestre, e tomo a liberdade de não compartilhar com vocês todas essas possibilidades. Senhor presidente, o senhor pretende suspender as sanções sobre o petróleo iraniano e planeja enviar mais tropas para a região? Não enviarei tropas para lugar algum. Se eu estivesse fazendo isso, não contaria a você, mas não estou movimentando tropas. Achei que os números seriam piores e que isso aumentaria mais. Queria apagar esse incêndio, mas pensei, se fizer isso, os preços do petróleo sobem e a economia cai. Achei que seria bem pior. Achei que poderia ser pior. Agora não está tão ruim e logo tudo acaba.
Bibi sugeriu uma ideia interessante para arrancar os dentes do Irã. Ou seja, como fazer com que, sem a necessidade de mudar o regime em Teherã, o Irã deixasse de ser uma ameaça ao fornecimento mundial de petróleo. Tenho certeza de que um monte de idiotas vai começar a gritar imediatamente que Israel começou esta guerra de propósito para que o petróleo passasse não pelo Irã, mas por Israel. Nem vou começar a responder esse absurdo que vai se espalhar por aí. Agora quero que ouçam como Bibi, de forma breve e, na minha opinião, genial. Ele tem a mesma qualidade que o Trump. Com palavras muito simples, explicar coisas complexas de forma que fiquem totalmente compreensíveis. Ao mesmo tempo, não importa se a liderança atual será removida ou se continuará governando seu país destruído e arruinado. Aliás, para que fique claro, Bibi disse recentemente que destruímos 7.000 alvos que planejávamos destruir e que ainda restam mais 7.000 para nós. Ou seja, em outras palavras, são necessárias mais aproximadamente 2, talvez 3 semanas para terminar tudo o que Israel e possivelmente os Estados Unidos planejavam fazer no Irã. Bem, nós temos objetivos alcançáveis e eu não vou me estender sobre todos os nossos planos de ações militares com os Estados Unidos. Estamos bem coordenados com eles. Vou dizer o seguinte: assim que atingirmos nossos objetivos, então eu afirmei. E eu acho que os americanos entendem isso muito bem, porque nós somos parceiros de verdade. Eu acho que o que precisamos fazer é prever rotas alternativas. Para passar constantemente por esses pontos críticos, como os estreitos de Hormuz e Bab al-Mandeb, para garantir o fluxo ininterrupto de petróleo, é suficiente construir oleodutos e gasodutos para o oeste, cruzando a Península Arábica até Israel e nossos portos no Mediterrâneo. E assim você acaba de uma vez por todas com esses gargalos estratégicos. Isso, sem dúvida, é totalmente possível. Então eu encaro isso como uma mudança significativa que vai acontecer. Depois desta guerra, mas eu também prevejo que esta guerra vai terminar muito mais rápido do que muitos pensam. Acho que na guerra é preciso aguentar firme. Churchill disse que as democracias sofrem do que ele chamava de letargia democrática. E elas só acordam, segundo ele, quando ouvem aquele gongo estridente de perigo. Foi exatamente assim que ele colocou. Mas você está ouvindo esse som estridente? O alarme de perigo, que é quando o Irã obtém armas nucleares e mísseis balísticos. Isso já não é apenas um alarme de perigo, é um verdadeiro apocalipse. Não permita que isso aconteça de jeito nenhum. Apocalypse, don't let it happen. Netanyahu também terminou, na minha opinião, com uma declaração histórica. Armas nucleares. E a função dos líderes é ficar de pé e dizer a verdade ao povo, mesmo quando isso é desconfortável. É isso que precisa ser feito. Nem sempre é possível notar o perigo a tempo, mas líderes têm responsabilidade especial: reconhecer a ameaça e agir. Espero que, com o tempo, as pessoas valorizem a sabedoria, coragem e liderança visionária do presidente Trump, além do nosso trabalho conjunto. A América não luta por Israel, mas junto com Israel por um objetivo comum: proteger nosso futuro e a civilização desses bárbaros. E quanto ao fato de que eles são bárbaros, espero que ninguém precise ser convencido disso. Agora vamos passar para o que terminamos no vídeo de ontem, ou seja, as exigências chocantes e aparentemente sem sentido do Partido Democrata dos Estados Unidos de que todos que preencheram a cédula tenham direito a votar. Mesmo que 1.000 cédulas sejam preenchidas por uma única pessoa, ou que um imigrante ilegal sem documentos vá a vários locais diferentes e vote lá, pelo direito de enganar e manipular as eleições, o Partido Democrata luta, como se diz, com unhas e dentes. E é bem possível que, se eles perderem, a morte do Partido Democrata, pelo menos como conhecemos hoje, aconteça. Eles vão contra a vontade dos próprios eleitores que, segundo todas as pesquisas, exigem que a votação seja feita exclusivamente por cidadãos dos Estados Unidos mediante a apresentação de documentos. E eles estão totalmente dispostos a ignorar a opinião de todo o país só para sobreviver. Com o início das férias de primavera, passageiros enfrentam filas na inspeção devido à extensão do fechamento parcial do DHS por mais um fim de semana movimentado.
Milhares de funcionários da TSA faltam ao trabalho, o que deve custar milhões de dólares por dia às companhias aéreas. E essa situação segue sem mudanças. Para detalhar o alto custo do shutdown, recebemos Taylor Riggs, do Grandes Dinheiros. Ótimo programa, participo às vezes e ninguém faz isso melhor que você. Vamos falar das consequências econômicas do shutdown. Sim. Por enquanto não é tanto, porque como você pode ver, a fila está tão longa, a demanda ainda é grande. Quanto mais tempo isso durar, maior será o impacto econômico. Eu não penso só no meu próprio incômodo, mas e todas aquelas pessoas que ficam sem salário, elas ainda precisam pagar aluguel, precisam pagar as contas. Me preocupo se eles conseguirão pagar. E claro, quando todos pensam nas férias de primavera, a Páscoa chega em 2 semanas. Não parece que estamos mais perto de destravar esse impasse. Sabe o que é interessante? Vários aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional de São Francisco, participam do programa SPP. Basicamente, isso está sob a jurisdição da Administração de Segurança no Transporte, a TSA, no sentido de que esses contratados privados são obrigados a seguir os mesmos padrões, mas na essência é uma parceria público-privada. Isso se aproxima muito da privatização da TSA, o que não ocorre há tempos. Meu apelo é, vamos privatizar a TSA, isso é ridículo. Tudo isso pode ficar sem financiamento e ser bloqueado pelos democratas que não querem apoiar e financiar o DHS. Nós fizemos uma análise e isso pode ser feito. Podemos tentar privatizar. Isso não é uma solução rápida. Levará anos de debates no Congresso para resolver. Mas as pessoas que estão cadastradas no sistema Clear, mesmo na fila de verificação no aeroporto de São Francisco, conseguem avançar, porque trouxeram prestadores de serviço privados e não dependem exclusivamente do governo. Você tocou no assunto da privatização. Eles ficam irritados porque precisam sobreviver e têm que correr atrás de um emprego onde possam receber um salário. Nós fizemos tantas pesquisas que agora, imagine, 1/4 das famílias vive de salário em salário. Esse era Stephen Miller, conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Mas ainda não discutimos por que 2.500 fuzileiros navais que já estão perto do Irã estão sendo reforçados por mais 4.500 colegas. A infantaria naval em navios de desembarque é uma ferramenta universal. Ela pode realizar operações de forças especiais, capturar ilhas e instalações estratégicas. E 2 ou 3 corpos expedicionários ou grupos expedicionários de fuzileiros navais, com cerca de 2.000 cada um, criam para Trump uma possibilidade real de um desembarque limitado. Bloqueio de portos e instalações da Guarda Revolucionária sem uma invasão em grande escala ou ocupação total do país. Então, o primeiro alvo possível, sobre o qual já falamos, é a ilha de Kark, cuja captura ajudaria os Estados Unidos a controlar o petróleo. Para isso, um único grupo expedicionário seria suficiente. Outro possível vetor de ataque é Isfahan, onde estão armazenadas as principais reservas de urânio enriquecido. Essa operação exigirá, é claro, ataques com mísseis, força aérea, supressão da defesa antiaérea, se ela ainda existir lá, desembarque de forças especiais, provavelmente israelenses, e depois contingentes limitados de fuzileiros navais para manter o controle e retirar o material. A diferença desse ataque em relação a uma operação para a qual os fuzileiros navais paraquedistas de Israel são treinados é que o alvo está muito profundo no subsolo e é bem protegido. É possível que os Estados Unidos tentem primeiro bombardear esse alvo e destruí-lo a partir do ar, e só se isso não funcionar, então enviarão os israelenses e depois os paraquedistas americanos para lidar com Isfahan. Ao mesmo tempo, tenho certeza de que, neste momento, um ataque desse tipo não será realizado sem uma provocação adicional do Irã. Provavelmente os fuzileiros navais foram enviados para evitar que o Irã ataque Israel ou vizinhos com bombas sujas. Isso é bem possível e até provável. Muito provavelmente isso é um aviso, mas como se diz, nosso trem blindado está parado no desvio e, se necessário, vai para a linha principal e parte para o ataque. No Irã, a população apoia e ajuda Israel em massa. Informa onde estão localizados os lançadores do corpo, fornece as coordenadas e relata qualquer movimentação de tropas. Ou seja, a população do país, em sua esmagadora maioria, recebe com entusiasmo os libertadores vindos da América e de Israel. Eles finalmente têm esperança de que a tirania aterrorizante dos mulás enlouquecidos será um dia derrubada. Os iranianos passam muitas informações de inteligência, simplesmente passando pelos lugares onde foram vistos membros do Basij, enviando fotos e endereços. Eu dirigia por essa estrada e os via se reunindo sob essa ponte ou nesta escola local, hospital ou ginásio.
e outras agências de notícias fora do país relatam isso com horários, datas e endereços exatos. Se a guerra acabasse hoje, só adiaria os problemas por pouco tempo e ainda pioraria a situação. Ao fortalecimento da determinação e do compromisso inabalável das autoridades iranianas em cumprir seus objetivos declarados de destruir totalmente Israel e os Estados Unidos. Isso não mudou e ainda há muitas pessoas influentes que têm os meios e a vontade para alcançar esses objetivos. Agora ouvimos a opinião dos iranianos. Eles sonham que as forças americano-israelenses derrubem o regime, que o regime desapareça, evapore de suas vidas. Na fronteira com o Iraque, a população curda sonha há muito com a independência e quer aproveitar este momento para atingir seus objetivos. Muitos moradores de Teherã e de outras grandes cidades fugiram para as regiões curdas após a demonstração de fuzilamentos. Ontem, eles celebraram o Ano Novo e centenas de milhares que se encontraram no norte do Irã rezaram para que os Estados Unidos terminassem o que eles mesmos não conseguiram fazer. Nossa, sim. Bem, deixe-me dar a vocês a oportunidade de ouvir como os persas comemoram o Ano Novo. Estamos aqui nas montanhas do Kurdistão do Norte, em um lugar chamado Acre. E agora vou parar por um segundo para que vocês possam ouvir os fogos de artifício. E o que vocês veem lá embaixo, essas luzes amarelas, são pessoas carregando tochas com fogo. E para os persas isso é um simbolismo que reúne o símbolo do fogo, o símbolo da novidade e, claro, a ideia de liberdade. Eles acendem essa tocha esperando e rezando por liberdade e prosperidade no Ano Novo. É exatamente isso que os iranianos com quem conversei aqui, aqueles que lideraram o regime nos últimos 3 meses, estão buscando. E é por isso que eles esperam e rezam, realmente rezam, para que os Estados Unidos não desistam, para que os Estados Unidos não afrouxem sua posição, para que o presidente Trump não afrouxe. Então essa é uma cena épica. Tivemos que subir essa montanha. Chove muito, como podem ver, mas há centenas de milhares de pessoas por essa cascata montanhosa. Está muito nublado, porque estamos muito alto, mas é absolutamente dramático. E as pessoas, de novo, como você pode ver, esses pontos de luz amarela, não tenho certeza se você consegue vê-los, Lori, mas todas essas luzes amarelas, chegue um pouco mais perto, Hunter, mas você pode ver bem ali tudo isso, incêndios de verdade. Homens e mulheres, centenas de homens e mulheres segurando tochas acesas. E, novamente, toda essa ideia de que quando eles celebram o Novruz, o início do Ano Novo, eles esperam que essa liberdade, esse espírito de liberdade se espalhe por todo o país, por toda a nação no Irã. E que um dia eles terão a chance de serem realmente livres. Agora, como prometi, vamos falar sobre um americano que abriu a carteira para ajudar o país. Como muitos de vocês provavelmente sabem, os democratas no Congresso não permitem a aprovação do orçamento, o que significa que o Departamento do Tesouro não tem o direito de transferir fundos para as partes do orçamento que não foram aprovadas. Os democratas decidiram, justamente quando estamos em guerra, e ainda por cima com um país que é conhecido por financiar. Nesse momento, os democratas não permitem aprovar o orçamento, ou seja, não permitem pagar o salário das pessoas que fiscalizam na fronteira o que está sendo trazido para o país. Como você entende, a administração não pode deixar entrar no país qualquer pessoa trazendo qualquer coisa. Ou seja, em outras palavras, ou é preciso obrigar as pessoas a trabalhar de graça, ou parar ou desacelerar incrivelmente as inspeções nas fronteiras. Alguns funcionários aceitaram trabalhar com a promessa de receber após a aprovação do orçamento, enquanto outros não podem fazer isso. Eles não vão trabalhar e tentam ganhar dinheiro de outra forma, por exemplo, trabalhando como motoristas de Uber. Nós entendemos que isso simplesmente não pode continuar por muito tempo. Trump até disse que talvez traga o exército ou a Polícia Federal, que vai desempenhar as funções daqueles que os democratas não permitem pagar. Mas aconteceu um típico milagre americano. Vamos dar uma olhada. A notícia mais surpreendente desta manhã cedo é uma postagem no X de Elon Musk. Aquele mesmo homem, o bilionário que queria acabar com os gastos do governo, agora diz que vai pagar os salários dos funcionários da TSA durante a paralisação do governo. Então, o que aprendemos hoje? Ignorando suas próprias crenças religiosas, sua fé, o que Deus, a quem eles chamam de Alá, lhes disse, a liderança do Irã está pronta para destruir qualquer coisa. Qualquer santuário, qualquer quantidade de pessoas, tudo para permanecer no poder.
E nisso, como descobrimos, eles não são diferentes da liderança do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, que está disposta a enganar, roubar e não hesita nem mesmo em assassinatos políticos, como vimos nas tentativas de tirar Donald Trump. Por quê? Aqui. E em que eles são diferentes da liderança da Ucrânia? Em que eles são diferentes dos assassinos do Kremlin? O que eles têm em comum é a total indiferença e descaso por nós, por nossas dores, nossos problemas, nossas esperanças e nossas vidas. E, claro, pelas vidas dos nossos filhos. Bom, como vocês devem entender, eu espero. Ou seja, tanto faz se canalhas agressivos tomam o poder com armas, com intrigas ou com motivos religiosos. Ou se trapaceiam nas eleições, matando seus adversários políticos, como era comum na América Latina, no próprio México, na Venezuela e, para ser sincero, em todos os outros países também. Por isso eu acho que devemos nos agarrar com todas as forças àquilo de único que a América, os Estados Unidos da América, nos deu. E o primeiro presidente real da minha vida que não joga no time dos servos do povo, mas joga por mim. Quem ainda não se inscreveu, senhoras e senhores, por favor, inscreva-se e, muito importante, clique no sininho. Eu já expliquei que isso é uma indicação para Sua Majestade o algoritmo sobre o quanto deve divulgar nossos vídeos, o quanto eles são importantes e interessantes para quem os assiste. Agradeço antecipadamente pelo sininho, mas se você já fez isso uma vez no passado, não precisa fazer de novo agora. Com o Irã, até hoje não sabemos o que vai acontecer e quão rápido isso vai acontecer. A ajuda da população é muito útil, mas, como disseram os israelenses, para cumprir suas tarefas, eles ainda precisam atingir cerca de 7.000 alvos. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas parece muito que o complexo militar industrial do Irã será praticamente destruído. Com o Ayatollah anterior, eu estava quase certo de que a bomba nuclear não seria usada. Mas o atual, um indivíduo problemático que odeia tudo e todos, um homossexual assustado com o constante medo de ser exposto, pode exigir algo que a antiga liderança jamais faria. É verdade que isso daria uma base moral para os Estados Unidos e o resto do mundo esmagá-los como insetos. Acho que em breve vamos desembarcar na ilha de Karg e começar a atacar as fortificações costeiras do exército iraniano, onde estão localizados os lançadores que disparam contra os navios. Acho que nas próximas 2 semanas vários países, incluindo a China, vão enviar seus navios de guerra para o Estreito de Hormuz para ajudar seus soldados e seus petroleiros a atravessar o trecho perigoso. Também acho que Israel, os Estados Unidos e vários outros países, digamos, começaram a pensar em uma forma alternativa de transportar o petróleo. O que Netanyahu propõe pode receber apoio. Já existem 2 oleodutos pequenos, mas eles atendem quantidades diferentes e não resolvem todo o problema. O oleoduto que o Netanyahu está propondo, claro, resolveria esse problema, mas se o governo do Irã mudar e pessoas normais voltarem ao poder, então a construção de uma rota alternativa ao Estreito de Hormuz não será mais necessária. Em relação aos nossos assuntos internos, infelizmente a lei sobre a votação ainda não será aprovada. Mas o fato de os democratas resistirem tanto a isso vai ajudar os republicanos a lutar contra seus representantes no Congresso e no Senado. Me refiro aos representantes que disputarão as eleições para o Congresso e o Senado. Isso pode ajudar os republicanos a manter ambos sob seu controle. Depois disso, os esforços para aprovar o projeto de lei serão retomados. Basicamente é isso. Vamos desejar céus limpos sobre Israel e Ucrânia e desejar o maior número possível de acertos precisos em alvos militares no Irã. E ainda assim, vamos pelo menos ter um pouco de esperança de que o projeto de lei chamado Salvação da América seja aprovado de alguma maneira milagrosa, mágica. Chegará, como dizem, à mesa do presidente e Trump vai assiná-lo e ele se tornará lei do nosso país. Isso é tudo. Até logo.